que eu tenho que olhar, que é o meu ponto cego, que se eu tirar isso, eu vou acessar aquilo que talvez eu tenha até medo de acessar. Muitos acabam condicionando que tem que ser uma pessoa, uma seita, um guru, um curso, uma imersão. Isso é teoria. Em tudo quanto é coisa que acontece na vida tem contração e expansão. Nascimento, tudo. Cura, ela é fundamental para que você não fique totalmente doida repetindo o padrão. Sessão é que? É seguir o que a manada tá dizendo. Então eu quero ser louca nessa porra. Quando a gente está pronto, o discípulo está pronto, o mestre se apresenta, né? Cuidado com aquilo que você vem repetindo e fortalecendo como se fosse um ponto negativo. Em tudo, eu acredito que tem um ponto positivo e negativo. Você pode ser uma pessoa orgulhosa, de rancor, ressentimento e amargura, não perdoar, como você pode ser uma pessoa orgulhosa dos feitos que você fez. Desce do salto, começa a entender o que você tem que se desenvolver e o resultado vai chegar. Até que enfim você chegou, esperei você a semana toda, poxa vida, valeu a pena. Muito obrigado pelo seu play no nosso reencontro aqui no Agora é Você Podcast, o único podcast onde o assunto é só você. E aí eu aproveito e te pergunto, você acha que você está no seu melhor? Você pode dar o melhor de si? Você está nesse momento? Se você não tem certeza, hoje vai ser esse momento para você. Nós vamos falar da sua melhor versão. Tá legal? O melhor de você mesmo, para você mesmo e ao seu redor. Você vai conferir isso agora, se você está ou não, como é que você pode evoluir com ela, que é conhecida em muitos países, Japão, Espanha, Canadá, Estados Unidos, tá? Entre muitos outros países, hein? Tá? Pelo trabalho que ela faz de transformar vidas, transformar carreiras, transformar negócios, através do autoconhecimento, que é um assunto que hoje em dia você não pode viver sem esse assunto, né? E ela tem inúmeras formações nacionais e internacionais. Por exemplo, na Christian University Florida, não preciso falar para você que é na Flórida, né? Em analista de perfil comportamental SAR. É chique isso, né? SAR é uma ferramenta que ajuda o analista, tá? Dá o teu perfil, das tuas possibilidades. E aí, com isso, uma pessoa estudiosa e muito especializada, como a minha convidada, consegue ver onde é que você pode melhorar para você alcançar o máximo de si mesmo no que você pretende, tá? Então, eu estou falando aqui de quem? Da minha amiga Lívia Cavalcante, sensacional. Bem-vinda, Lívia, tudo bem? Muito obrigada. Tudo bom, querida? Até eu falei, eu sou isso? Tudo, tá tudo certo, né? Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição aqui para poder mostrar o quanto é possível, né? A gente acha que a melhor versão é algo muito impossível, intangível, e de repente é só a pessoa começar a se enxergar de uma maneira melhor. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Então, Lívia, para situar a pessoa assim logo de cara, quando a gente fala em buscar a melhor versão, tá? As pessoas não se conhecem integralmente, então. Basicamente, ninguém se conhece profundamente, é isso? Tudo que eu estiver falando aqui, eu não gosto muito de generalizar. Eu acho que a gente está num mundo muito generalista e eu não sou daquela todo mundo. Ótimo. A gente quem? Todo mundo não cabe nessa sala. Mas eu acredito, eu parto sempre do princípio, eu digo que eu sou minha própria cobaia e antes de testar tudo aquilo fora, eu testei dentro. Então, eu já tenho 9 anos nessa área, né? Eu venho do mundo corporativo, então eu sempre trabalhei com gente. Eu fiquei 16 anos no mundo corporativo e já tem 9 anos que eu estou nessa área de treinamento e desenvolvimento. E eu posso te dizer, das pessoas ao longo desse tempo que eu venho, seja em mentoria, em treinamento, amigas, enfim, quando eu vou conversar, tá, mas quem é você? A volta ao mundo até dizer quem é. E quando reforça o quem é, geralmente vem com palavras negativas. Porque nós não somos ensinados a reconhecer quem somos, né? Assim, porque se eu falo que eu sou boa, o que eu sou? Orgulhosa, arrogante, prepotente. De repente eu tenho um dom absurdo e tá tudo bem. E para encaixar, para caber, para fazer parte, eu não me reconheço
aquilo que eu sei que eu sou. Então, para mim, Lívia, o processo de autoconhecimento, desde a psicanálise, todas as terapias, todas as formações, psicoterapia, ele foi me ajudando a entender que era realmente uma casca de cebola. Era importante tirar casca por casca para poder reconhecer quem eu sou na essência. Luz e sombra, positivo e negativo, a dualidade. E eu acho que muitos estão bem aquém daquilo que podem ser porque não conseguem integrar todas as partes, e a gente só consegue integrar aquilo que a gente consegue identificar. Então, para mim, se a pessoa já se conhece o suficiente, mas pode melhorar, então que tal ter um desafio de ter uma melhor versão diante daquilo que já está bom? Sim. E eu acho que isso tem que ter, acima de tudo, identificação e permissão. E muitos já acabam não se permitindo por medo, por culpa, por julgamento. E quando vai ver, está muito distante ou muito próximo daquilo que quer se tornar, mas não quer acessar por não se conhecer. Mas você acha assim, é certo dizer então que a pessoa, para ela estar na sua melhor versão, ela tem que conhecer os pontos mais fortes, mais fracos, mas também os pontos vulneráveis dela? Eu acho que muitos não têm noção da importância da vulnerabilidade, Oscar. Eu acho que o grande problema é que quando a gente vai começar a entender o seguinte, o que é a melhor versão? Só que quando eu começo a fazer um grau de comparação muito grande com a pessoa que está do lado, talvez você, né, de casa, esteja dizendo assim, mas eu abri mão da minha carreira para cuidar da minha família. Pode estar sendo a sua melhor versão. Só que, diante de um grau de comparação, de julgamento, de crítica, eu acabo achando, na lupa que eu coloco no outro, eu me invalido. Então, quando eu vou começando a entender o que é a melhor versão para mim nessas áreas, se eu jogar aqui na mesa, né, como mãe, como profissional, como filha, como amiga, como esposa, como namorada, enfim, eu estou na melhor versão, mas o que é a melhor versão? Às vezes a gente tem que fazer uma atualização daquilo que eu vim acreditando até aqui, que eu comprei como verdade, mas na verdade é uma grande mentira, eu atualizo e aí eu deixo aquilo que eu acreditava. Só que eu percebo, eu gosto muito de leitura, de busca de autoconhecimento, como eu disse aqui que eu testo tudo antes de mim, eu acredito que o ato de desapegar é o que está fazendo com que muitos fiquem repetindo padrões e ciclos repetitivos, porque eu não quero desapegar daquilo que eu acredito que é verdade, daquilo que me aconteceu, e acaba que eu só troco personagem. O resultado acaba sendo o mesmo. Quando eu começo a entender, nossa, eu tive uma experiência negativa, isso me trouxe trauma, fissuras, fragmentos, independente do que está acontecendo. Todos nós passamos por isso em algum momento da vida. E quando eu pego o aprendizado daquilo ali, eu deixo de ficar focando na parte só negativa daquilo. Porque em tudo tem crescimento e aprendizado. Sim, sim. E com isso eu consigo ir atualizando aquilo que eu quero da minha melhor versão. Eu gosto muito de dizer assim, nos treinamentos eu gosto de dizer assim, diz algumas coisas sobre você. Tipo, a pessoa fica... botãozinho do atualizando, né? Looping, né? Naquele looping, né? E quando vai falar, só diz coisa negativa. Aí eu a pessoa confunde isso com humildade, com né? falsa humildade, entendeu? Então, assim, aí eu vou brincando, né? Diz aí, mas eu sou muito impaciente, tá? Isso é positivo ou negativo? Negativo. Eu falei, quem disse? Se alguém tiver que fazer alguma coisa e estiver esperando, você pode agir. Isso não é positivo, é impaciência? Então é o nome, é o que você comprou. E eu acredito muito que o autoconhecimento, quando você aumenta a tua autoconsciência, quando você começa, acima de tudo, ter acesso à informação, hoje em dia o que mais tem informação, até informação demais, imprecisas informações, vai fazer com que você comece a se provocar. E eu acho que hoje em dia as pessoas quase não estão se provocando. Sabe, Oscar? Eu acredito que assim, a provocação vai fazer com que você suba o nível. A provocação vai fazer com que você saia da vitimização e da justificativa e que você comece a aceitar que eu tenho que assumir, me questionar. Pô, mas por que eu estou repetindo isso? Porque eu estou justificando isso. Porque eu estou me colocando numa posição de vítima. Peraí, isso já faz parte do passado. E quando eu começo a me questionar, eu vou começar a propor coisas novas. Só que a maioria acaba se travando de não se propor a fazer algo novo, porque eu vou ter que aplicar novo comportamento, novo pensamento, novo sentimento, nova atitude. E aí eu deixo de entregar para o outro e trago para mim a responsabilidade. E aí é o que está a chave hoje em dia. Eu me responsabilizo pelo meu sucesso, pelo meu fracasso, pelos meus tombos, por me levantar. E isso dá trabalho.
E eu acho que a maioria está se esquivando disso. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que a dificuldade de uma pessoa para chegar na sua melhor versão, isso pode ser falta de motivação ou de um objetivo de fato? Eu acredito que, assim, eu não gosto da palavra em si motivação. Tá. Quando falam assim, palestrante motivacional. Tem empresas, inclusive, que falam, a gente quer... Porque o que é motivação? O que te move para agir. Isso, motivação. Tem um motivo para ação. Sim. Se eu não me desenvolvo, aquilo ali vai virar um estímulo. Vai apagar. Vai ser uma brasa e vai apagar. E a maioria não tem claro o objetivo que ela quer chegar. Então, se eu não sou constantemente provocada a me desenvolver, eu vou ter uma motivação, um estímulo. Final de ano. Quero emagrecer para usar um biquíni branco no carnaval. Essa motivação é balela, quer dizer, você não pode emagrecer para poder ter uma qualidade de vida melhor, para poder ter uma saúde melhor, para poder ter disposição, ânimo, energia, vigor físico e, consequentemente, também utilizar um biquíni branco, um topless, o que você quiser na tua melhor versão. Então, o objetivo, né, na meta SMART, o básico que a gente fala, se eu não sei especificar muito bem o objetivo, eu vou desistir. E aí eu vou achar que aquela versão que eu quero está muito distante. O que me faltou? Clareza no objetivo. O que me faltou? Especificar muito bem aquilo que eu digo que eu quero e até me questionar. Será que eu quero de verdade aquilo que eu digo que eu quero? E aí eu tenho que desapegar. E eu acho que muitos não têm muito claro o que é a melhor versão. Então, mas antes de tudo, quando você falou, por exemplo, do biquíni branco e tal, aí entra aquele papo da pessoa agradar a si mesmo antes de tudo, né? De estar satisfeito consigo mesmo. Então, tudo bem, você envolveu, olha, quero emagrecer para pôr um biquíni branco, mas de repente também a pessoa pode falar, não, eu quero pôr um biquíni branco e dane-se quem pensar, né? Até baseado nisso, eu vou perguntar para você algo que tem muito a ver. Você não acha que a pessoa que não consegue dar o melhor de si, de fato, não é muito por isso? Que a pessoa se preocupa muito com o que vão achar, o que vão dizer, o que vão querer, o que vão discordar, e a pessoa, para dar certo, para ter a sua melhor versão, ela não tem, antes de tudo, que saber o que ela quer, independente disso tudo, desse mundo exterior? Eu acredito que muito hoje em dia o que falta é isso, a sua identificação. O que eu quero para mim? E eu gosto muito dessa parte, Oscar, trazendo um pouco do que aconteceu. A minha vida ela foi virada quando eu decidi passar pelo processo maior da minha vida, que foi o processo de emagrecimento. Ali, quando eu tinha 127 quilos, eu não me identificava como uma pessoa obesa. Aí você fala o seguinte, como assim não vai se identificar, Lívia? Você estava gorda. Sim. E eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica, estou dizendo a minha pessoa. Porque como eu me vestia muito bem, como eu trabalhava no banco, estava sempre vestida na época que o banco exigia, né, tudo, salto alto, eu me identificava, independente do que a balança dizia, eu me vestia bem. Eu era casada, tinha um status, um carro. Para os outros, eu estava muito bem. Família perfeita, casamento perfeito, status perfeito. E eu fui acumulando no peso emoções reprimidas e eu não sabia quem eu era. O meu processo de emagrecimento, ele me trouxe tanta força que eu consegui quebrar todas as barreiras daquilo que esperavam de mim. Quando eu pedi demissão do banco, eu fui fragmentada, julgada, apontada, criticada. Como assim você vai pedir demissão do banco há 10 anos atrás? Porque eu fortaleci aquilo que eu nem sabia que eu era. Determinação, ousadia, foco. Isso tudo veio durante o meu processo de emagrecimento. Então, é o que eu digo, talvez as pessoas precisem entender que é necessário uma virada de chave para que você deixe de se importar com os outros. Porque quando a gente fica buscando pertencimento e ser amado, necessidades básicas, eu quero fazer parte e eu quero ser amada. Mas, de repente, o ambiente que você se encontra, família e tudo mais, você pode estar pertencendo sem estar pertencente. Sim. Né? Matemática, você falou da engenharia, né? Contido, contendo, enfim. E você pode forçar alguém a te amar? Não. Não. E a maioria hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo quer ripar, né? Na internet, quer ganhar engajamento, curtidas, a que preço? De repente, o que você tem que fazer é olhar para dentro mesmo e falar o seguinte,
Quem eu estou me identificando aqui? Eu estou me identificando como uma pessoa que quer ser vista, aplaudida, validada, reconhecida? Ou será que eu tenho que me desconstruir de ir para o bastidor para, na reconstrução de quem eu quero me tornar, talvez um processo de transição de carreira, estou supondo, né? Talvez um processo de separação, de finalização de sociedade, finalização do ciclo. Eu não sei o que a pessoa está passando aqui nesse momento, mas com toda certeza nós estamos passando por alguma situação que a gente tem que identificar uma melhor versão. Sim. E eu acredito muito que quando a gente tira, né? Depois eu vou poder fazer o que eu gosto de fazer muito com o lúdico da minha mão. Eu acho que quando a gente tira muito o poder que a gente dá para o outro, a gente começa a ter o poder dentro da gente, né? Baltresca fala do poder é seu, né? No livro dele. Muito bom livro, aliás. Em tudo aquilo que ele fala. E aí eu acredito que quando você coloca toda a energia de esperar dos outros, o que eu espero de mim? De fulano não estar comprometido, mas deixa eu me comprometer comigo. Deixa eu ter um comprometimento pelo menos uma vez na vida de falar que eu vou fazer e cumprir. Deixa eu passar, né, pelo vale da sombra de seja lá o que for, estudar para um concurso, transitar de carreira, mudar de cidade, sair, enfim, e me comprometer até o final. E isso vai exigir, acima de tudo, o que a maioria das pessoas não querem hoje, que é passar pelo processo. Eu gosto de dizer assim, isso é só um dedo, mas é ele que está fudendo todo mundo. A pessoa não quer passar pelo processo. Porque o processo incomoda, porque o processo não é fácil, porque o processo muitas vezes é desconfortável demais. Então, ninguém quer ser reesculpido. Não. Ninguém quer ser reesculpido. E não dá para você se mudar sem tirar a lasca, né? Aliás, vou aproveitar o exemplo que você deu aqui da internet, que a gente estava comentando isso. Eu sempre friso aqui no final do podcast, mas vou adiantar porque você falou. Por exemplo, eu não trago ninguém aqui porque a pessoa tem milhares de seguidores. Evidente que, como eu pesquiso, evidente que como os meus próprios entrevistados e o público indica pessoas, às vezes eu vou parar numa pessoa como uma que está para vir aqui que tem 2,5 milhões de seguidores. Mas não é isso que... Eu trago a pessoa pelo que ela é, pelo resultado que ela tem, exatamente pelo que você está falando, né? Que você que está aí, você fica preocupado com a postagem, que estão curtindo, visualizando. Você quer ser quem você quer ser ou quem... Você quer ser uma pessoa que, do jeito que as pessoas querem te ver, querem te ler. Então a gente aqui não tem essa preocupação e isso acontece muito hoje, né? Você acabou de falar da pessoa viver em função do que. E, por falar nisso, Lívia, o que você considera, já que estamos falando de libertação de si mesmo, o que você considera uma pessoa ousada, livre, única? Tá? Como é que a pessoa que nos assiste, que tipo de ação ela deve ter para chegar nessa... A melhor versão para mim começa quando você assume que você é louca. Tá. Né? Eu gosto muito de dizer assim. Se você é uma pessoa que decide empreender e você tem uma carreira estável, você vai ser considerada louca. Se você decide transitar de carreira, mudar de país, fazer um mochilão, aprender a falar inglês com 50, se separar aos 40, casar aos 70, acreditar... Tô trazendo N, você vai ser considerada louca. Por quê? As pessoas acreditam que você tem que seguir um padrão. Aí eu sempre gosto de provocar o seguinte, tá? Se ser louca é seguir aquilo que pulsa no meu coração, não é ser totalmente insana. Mas se tá pulsando no meu coração e eu tenho desejo genuíno e eu sei que através disso mais pessoas serão impactadas através daquilo que eu entrego, seja de um bolo a uma matéria de jornal, a quem está editando o podcast aqui, porque essa mensagem vai chegar, você que está me entrevistando, eu estou falando, enfim, todos nós estamos entregando algo a alguém em algum momento ou estamos recebendo. Sim. Se isso é ser louca, eu quero. Por quê? Para mim, Lívia, a melhor versão está naquilo que nós não fomos programados a ser. E o ser louca, para mim, quando eu fiz, né, quando veio todas as ideias, eu acredito muito que a gente vai colocando camisa de força ao longo do tempo, que nos impede de viver a nossa melhor versão. Então, se eu tive uma quebra financeira e eu acredito que aquilo dali me rotulou, eu coloco a camisa de força. Empreendedorismo não é para mim. Se eu fui traída, se me passaram a perna, não confio em ninguém. Mais uma camada da camisa de força. Só que se eu fico rotulada numa camisa de força, eu vou fazer o que a maioria das pessoas fazem, que acham que isso é ser sã. Ter uma segurança quando não tem segurança, uma estabilidade quando não há estabilidade.
Então, para todo mundo que de repente vai assistir esse podcast, né? Com toda certeza, teve um sonho quando não tinha filtro. Teve um sonho quando não teve bloqueios, né? Teve um sonho lá na infância. Nossa, eu, por exemplo, eu sempre amei, como a gente estava falando um pouquinho, eu sempre amei Hebe. Sempre amei Jô Soares. Desde pequena, eu ficava esperando o programa. Eu sempre gostei da comunicação. Eu queria ser Paquita. Eu queria ser famosa. Eu queria ir pra televisão. Só que eu era baixinha, morena. A bota não fechava porque eu era bem gordinha, não era magrinha, né? Queria subir na nave da Xuxa, enfim. Quase 36 anos depois, hoje em dia eu trabalho o quê? Com palestra, com treinamento, com comunicação. Só que durante muito tempo, esse sonho ficou guardado porque a minha família disse que tablado era coisa de rico, porque não tinha dinheiro para pagar o curso do tablado. Eu fui fazer Cal e o Wolf Maia com 38 anos, com 45 anos, né? E ali eu comecei a entender o quanto muitos estão travados naquilo que foram dizendo que não era possível, não era viável, não era capaz. Muito bem. Muito e depois bem de um tempo, e aí depois de um tempo, quando você rompe aquilo que falaram, você vai pro teu sonho. Eu vou aproveitar aqui, ó, para fazer um adendo. Você já me viu várias vezes comentando sobre esse livro, eu vou falar com ela. Eu sou fã demais de um cara que já esteve aqui 2 vezes, que na minha modesta opinião, eu acho que ele é o maior psicanalista comportamental do Brasil, que é o Ricardo Ventura. Né? Inclusive vou estar lá, recomendo a você o curso em novembro, viu? Mestres da Persuasão. Prometo para você que vou estar lá, não é argumento de venda não, já estou inscrito no curso. E ele tem um livro muito legal, que nada mais é do que o que você está falando. Chama-se Espero que Você Morra. Uau! Por quê? Ele fala assim, que você tem a coragem de renascer. Sim. Que é o que você fez. É o que a gente tem que fazer. A gente toma um tombo, a gente tem que entender que a gente aprende a não cair pelo menos naquele lugar, a gente aprende pelo menos a cair melhor, a gente aprende a tomar cuidado com os caminhos, a levantar mais rápido. Então não é porque você caiu, a gente tem que se inventar 24 horas por dia, é o que ela falou, que a gente tem que se libertar, né? Agora assim, a pessoa que muita gente... O que você acha que trava as pessoas? Você está falando, é a sociedade, são os conceitos, basicamente. Pessoas, o que vão achar, o que vão dizer, o que vão... Pessoas, a minha visão, tá? Pessoas, situações, experiências, sociedade, relações, dependência emocional, traumas. Posso trazer minha experiência? Espero que você morra, né? Eu quero muito fazer um curso com o Ricardo Ventura, sou muito fã, não minta pra mim, sou completamente apaixonada pelo conceito dele. Né? Esse do final do ano vai ser porretas. Se eu conseguir encaixe, olha, já vou olhar quando eu sair daqui. Quer ver, ó? Tá ali o olha pretinho, aqui, ó, já vi. Já vou, eu sou leitora voraz, já vou comprar ali. O que eu acho é o seguinte, quando você consegue identificar qual foi o gatilho que fez com que você travasse. Isso você vai ter que ter um acolhimento muito grande com você. Eu busquei em tudo que você possa imaginar, todas as terapias, todos os cursos, tudo aquilo, e se tiver alguma coisa eu sempre vou querer acessar. Mas foi quando eu decidi, e não aconteceu com um profissional, não aconteceu numa seita, numa igreja, nada, foi quando eu decidi olhar, identificar as repetições que eu estava tendo. Então, assim, eu sei que muitas mulheres que vão assistir aqui vão entender o que eu estou falando, até porque muitas têm medo e vergonha de reconhecer. E aí eu trago dados, né? A cada 46 minutos, uma mulher é abusada sexualmente no Brasil, principalmente dos 10 aos 14 anos, eu não sei se você sabe disso, dos 10 aos 14 anos, e principalmente por conta da negligência familiar. A minha violência aconteceu dos 10 aos 12. E por um familiar, uma pessoa de confiança. Como eu não olhei para aquilo dali, pelo medo, pela família, quando eu contei não acreditar, o que ainda continua sendo assim, eu levei o abuso dos 10 até os 45 anos. Eu fiz 46 dia 9. Como assim, Lívia? Eu fiquei naquele looping das relações abusivas e autoabusivas durante 35 anos da minha vida. E esse trauma, essa marca na minha vida do abuso, ela resultou
até agora, mapeada 187 relações abusivas e autoabusivas. Talvez a mulher que esteja assistindo aqui vai se identificar e vai imaginar que não foi um abuso sexual. Foi, de repente, um abuso na fala, um abuso emocional, um abuso financeiro, um abuso numa sociedade. Então, eu não sei, não estou dizendo que tudo tem que ser abuso. Pode ser outras coisas, violência, enfim. Só que quando a gente começa a olhar aquilo dali, a gente começa a desapegar. E quando a gente desapega, fica um oco, né? Porque, assim, a Lívia que era abusada foi o padrão que eu aprendi. Foi como eu comecei a viver. Só que eu quero viver até os meus 110 anos. Como é que eu vou viver até os meus 110 anos carregando 187 abusos aqui? Então, eu acredito, Oscar, que quando a pessoa, independente da cor, credo, condição social, nacionalidade, como você disse, né? Eu tenho uma experiência muito grande em Angola, em África, morei lá durante muito tempo, atendo aquele mercado de lá, sou completamente apaixonada pelo mercado, pelo povo angolano, fora da curva a relação que eu tenho lá. Independente de ser aqui, Japão, quando a pessoa decide olhar, é o seguinte, o que eu tenho que olhar, que é o meu ponto cego, que se eu tirar isso, né, é um antolho, se eu tirar isso da minha visão, eu vou acessar aquilo que talvez eu tenha até medo de acessar, porque eu não sabia o que era uma relação sem abuso. Abuso emocional, abuso financeiro, abuso nas relações, porque os meus padrões eram o quê? De dependência emocional. E aí a gente fala muito de dependência emocional, inteligência emocional. Muitos acabam condicionando que tem que ser uma pessoa, uma seita, um guru, um curso, uma imersão. Isso é teoria. É no dia a dia. É quando situações aparecerem para ver se você mudou teu comportamento diante daquele padrão, porque tudo vai aparecer a todo momento. Então, eu acho que quando você começa a ser um mosquitinho do autoconhecimento, quando vem, ele te pica, você começa a entender, nossa, mas eu posso viver sem isso. No começo é desconfortável, é um acesso que você nem sempre tem, mas aos poucos você vai abrindo essa camisa de força, você vai tirando o velcro, e aí você começa a se reconstruir, né? Em tudo quanto é coisa que acontece na vida tem contração e expansão. Nascimento, tudo. Talvez você vai ter que contrair bastante, talvez você vai ter que se desconstruir, vai ter que sofrer, mas depois você vai fazendo tipo borboleta e o casulo, né? A gente não pode ajudar a borboleta a sair do casulo, ela sofre, é tudo grudento. Se a gente ajudar, ela vai morrer. Vai morrer. Mas depois que a gente começa a sair daquele casulo, da construção, não é fácil, dizer que é fácil não é. Mas quando você começa a ganhar asas e ver que você pode assumir, e se cair, levanta, o que eu aprendi aqui? E se eu for passada para trás, o que eu não vou repetir na próxima pessoa? Do que ficar se travando a todo momento. Muito bom. Agora, assim, você, nos seus estudos, você associa muito a palavra louca à potência. Sim. Loucura à potência. Em que sentido, qual que é essa relação? Para as pessoas entenderem. Eu consegui entender o que você quer passar, porque, mas queria assim, que você explicasse para as pessoas. Vamos dar um exemplo. Se a gente for pro campo, eu desconheço qualquer pessoa que tenha saído. Não vamos falar status quo, essas palavras. Vamos falar o basicão, né? Eu não conheço ninguém que tenha feito algo fora da curva que não foi considerado louco. A gente pode ir para o campo do futebol. Eu gosto sempre de trazer a analogia, né? Vamos lá, do Romário, quando ia com terra e ele sabia o que ia fazer, ele era considerado louco. Porque enquanto a massa estava treinando, ele sabia do dom e do talento dele e ia para lá. Walt Disney, quando decidiu fazer aquilo ali, negado, demitido, não tem criatividade, ainda assim ele é obcecado por aquilo dali. E ele ainda foi morar no parque. Para poder entender, agachar, como se fosse uma criança de 8 anos, na visão, os detalhes. Então, eu desconheço. Podemos ir para uma Elis Regina, livre, descalça, pé no chão, né? Leila Diniz barriguda na praia de biquíni quando não podia. E aqui eu não estou falando de nada disso. Todos que foram em busca do seu sonho, porque quando você vai em busca do seu sonho, você se torna uma pessoa obstinada e obcecada. Eu não conheço ninguém, né, assim, que tenha chegado, aconteceu, né? Os tigrinhos da vida, né? Ok. Você vai sustentar aquilo dali? Não, porque aquilo dali é passageiro, né? Se você não lida bem, não acessa uma consciência maior, o dinheiro vem, o dinheiro vai. Então, o ser louca para mim é, se você vai conquistar alguma coisa diferente daquilo que você foi condicionado,
e você vai fazer diferente, o que a pessoa geralmente escuta? Você só pode estar louca. Então, para mim, o acrônimo louca, ele vem do seguinte: o que o louco é? Uma pessoa livre. Ela é livre para se expressar. Ela é ousada para não fazer parte. Ela sabe que ela é tão única que às vezes ela é considerada esquisita no meio do rolê. Ela consegue se curar. Porque a cura, ela é fundamental para que você não fique totalmente doida repetindo o padrão. Sim. E, acima de tudo, você ativa. Isso é, você começa a agir para poder ter resultado. Então, o Seja Louca, quando eu fiz, né? Assim, eu tinha vindo de um curso de Tantra. Eu vinha num processo muito grande de busca do autoconhecimento. E eu fui fazer o Tadashi Kadomoto, o Leader Training. E o curso de treino. E eu falei o seguinte, aí veio uma demanda de um anjo da minha vida chamado Zé Paulo da N Produções, que eu sou palestrante dele, falou: eu queria um projeto seu. Eu falei: como assim? Ele falou: eu acho você ousado, você emagreceu, você transitou de carreira, você se separou, você mudou de país. E parecia que ele estava falando de outra pessoa. Ele estava falando tantas valências, tantas... Eu falei: mas eu não me enxergo desse jeito, né? E ele falou: eu queria um projeto seu. Eu falei: tá, deixa eu ver o que muitos me chamam. E aí eu fui colocando numa linha do tempo de todos os movimentos que eu fiz, fez com que eu saísse da caixa. Por quê? Se há 10 anos atrás eu não tivesse pedido demissão do banco, o banco teria talvez me demitido, porque hoje em dia quase não tem mais agência. Então, ei, você que é bancário, filha, que não fez qualificação, que não se especializou, que de repente não está fazendo certificação, que de repente não está vendo, as agências quase todas estão fechando. Isso não é terror, isso é fato. Mas se eu não tivesse pedido demissão do banco, eu não sei se eu estaria aqui com você. Eu fui considerada louca quando eu decidi entrar na área de treinamento e desenvolvimento e decidi empreender logo ali em Angola. A minha filha ficou no Brasil enquanto eu fui para lá. Louca. Quando eu decidi emagrecer os 57 quilos de forma natural, não na bariátrica, louca. Quando eu decidi acabar um casamento, não por traição, porque eu não estava feliz, eu não conseguia fazer o outro feliz depois de 16 anos, louca. Aí eu comecei a me questionar, mas o que é ser sã? Ser sã é o quê? É seguir o que a manada tá dizendo? Então eu quero ser louca nessa porra. Pode falar palavrão? Pode. Eu quero ser louca nessa porra, né? Então, assim, eu sou filha de uma mãe solo que me assumiu com 18 anos há 46 anos atrás. Então, eu já tenho uma referência muito grande de autenticidade. Mas demorou, Oscar. Ainda assim, na busca do autoconhecimento, eu tinha uma busca incessante por palco, poder, palanque e purpurina. E essa porra desses 4P buscando palanque, queria ser vista a todo momento, queria poder, queria purpurina, tudo brilho, né? Então, palco, poder, palanque e purpurina me afastavam do meu propósito. Quando eu comecei a entender por que eu buscava isso tudo, porque a criança, ela foi rejeitada pelo pai, abandonada pela mãe, não foi reconhecida. Então, a criança queria ser vista a todo momento. Peraí, mas eu já sou uma mulher de 46 anos. Mas é no inconsciente. É no né? inconsciente. É a criança interior de você. A minha criança interior, ela patinou no play da minha vida durante 35 anos. Então. Até que eu coloquei ela de castigo. Falei: vamos aqui, deixa eu te acolher. Olha, eu vou falar uma coisa muito interessante que você falou. Eu sempre digo nas entrevistas que eu acho que só tem duas maneiras de você fazer sucesso, seja com o que for, e não tem uma terceira. Ou você faz melhor do que todo mundo, algo que muita gente já faz, ou você faz algo diferente. E procura manter diferente enquanto puder, porque se você fizer algo diferente, você vai ser só a primeira a fazer aquilo. Então é o que você falou agora, né? Romper padrões. Eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui para não gastar o tempo. Mas o meu pai era artista plástico e a gente observava... Você vê os grandes gênios da humanidade, eles eram considerados doidos. Nicolau Copérnico, Leonardo da Vinci... Einstein. Michelangelo, Einstein, o Van Gogh, que meu pai falava das histórias dele, que se amarrou num cavalete num dia de temporal, no meio dos raios, para pintar um temporal. Salvador Dalí era considerado louco porque ele fazia aqueles expressionismos e agora não me lembro a outra especialidade, e ficaram famosos no mundo inteiro. Relógio derretido na mesa, o tempo passando e tal. Quer dizer, eram coisas que ele, era do interior dele, ele conseguia exteriorizar. Que até o visual dele, os caras falaram: o cara se veste que nem um mago. Tem a barba de gênio da garrafa, né? De Aladim. Então os caras achavam ele louco. Não, ele só não tinha vergonha de colocar para fora o que ele era. A originalidade. Exatamente. Então, a autenticidade. E isso não tinha Google, não tinha autoconhecimento, não tinha a intuição. Eu vim para fazer alguma coisa nesse mundo. E eu acredito que o que está faltando é a originalidade. Tem muita cópia,
né? Tem muita cópia. Quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz identifica o teu problema, deixa de entregar para o outro, traz o teu problema do outro para você, isso vai te deixar livre, é L de livre. Quando você identifica o problema e traz para você, você vai passar pelo processo. E o processo é o que está fudendo as pessoas, porque a maioria não quer se preparar, porque não mensura o progresso, que ele é tão pequenininho que a gente deixa de lado, que afasta do nosso propósito. Eu fiz isso em um evento em Brasília chamado Top 10 Empresarial, que tinha 800 pessoas na plateia, em 2021, no auge da pandemia, todo mundo de máscara, e quase que 20 mil online. Eu fiz de forma intuitiva isso daqui, porque eu acho que o autoconhecimento, ele pode e deve passar pelo entretenimento, porque eu acredito que aprender sobre si pode e deve ser divertido. Sim, claro. Né? Eu acredito, eu sou defensora do entretenimento no autoconhecimento. E quando eu fiz isso daqui, uma mulher, eu tiro o meu sapato nas palestras, eu fico descalça. Como assim? Porque o que esperam? Que a mulher venha, a mulher valorosa, a mulher virtuosa. E a mulher é um demônio por fora das câmeras. Fala de Deus, prega e no dia a dia é um capeta com os outros, né? Porque a maioria está muito preocupado com personagem. E quando você aceita e assume a tua originalidade, a tua autenticidade, a tua autoralidade, a tua assinatura energética nesse mundo, você vai ser considerado louco, porque dá trabalho. Dá trabalho você não ser manipulado, dá trabalho você não ser manobra da massa, você não ser foguete na mão das pessoas. E quando você começa a entender inteligência emocional, teus sabotadores, teu perfil comportamental, como você disse, né? E eu sou analista comportamental e aquilo para mim, assim, abriu o leque do que eu era, né? Porque diziam, ela é explosiva. Não, é porque eu tenho um perfil D. Eu vou para ação, eu sou executora, eu quero resultado. Ah, mas ela fala, não tem vergonha. Eu sou influente, eu gosto de comunicar, eu gosto das relações. Só que quando eu comecei a quebrar a entrega da camisa de força, eu comecei a entrar na minha melhor versão. E essa melhor versão remete a Lívia, livre criança, antes do abuso. Sim. Então, quando eu tenho acesso àquela criança até os 10 anos, que era livre, hoje eu sou livre. Tanto é que quando você... Muito obrigada pelo convite. Quando você falou, eu falei, vou. Ah, mas você tá vindo... Eu vim para o podcast. Gente, eu gravo em São Paulo, faço um podcast em São Paulo. Ela veio do Rio de Janeiro. E detalhe, ela veio hoje do Rio de Janeiro e vai voltar hoje pro Rio. E de carro. E não carro. Nem de avião, porque o avião é um caro pra cacete. Ela Latam, diminui essa coisa. Mas assim, porque assim, pra mim, é um prazer estar falando daqui. Então, mas você vai fazer 1h30 e vai voltar. Vou. Porque quando você tem compromisso com aquilo que você veio chamado, com compromisso com aquilo da sua verdade, da tua interesse, daquilo que você vai entregar... Eu ia por Dubai na época da pandemia para chegar em Angola, fui pelo Catar, eu fiquei 3 dias sem tomar banho lá em Frankfurt na época de descobri aquele desodorante 72 horas para você, né? Para mim, 3 dias. Eu fico pensando, o cara que vai comprar o desodorante vai ficar 3 dias sem tomar banho, tem que pegar essa lata e pum. Tipo terminal, sabe? Eu podia sair porque eu sabia que eu tinha uma entrega para poder fazer independente da pandemia. Então eu acredito, Oscar, que quando a gente começa eu acho que o processo do autoconhecimento não tem que ser essa coisa engessada que os gurus da internet estão trazendo, de dor. Durante um tempo é importante você passar pela dor. Sim. Mas depois, quando você começa a encaixar, é libertador. Você não tem que viver e conviver com a dor. E a tua melhor versão, de repente, está assim, a um passo. Sabe? O progresso quase chegando lá e você olha para o lado, compara com alguém que tu não sabe nem que está sendo feito, aí desce a escadaria da Penha tudo de novo. E de repente é um degrau para você chegar no Cristo Redentor. Sabe? E eu acho que isso está cada vez mais aberto a todo mundo. Um programa como o seu, que traz pessoas que já foram meus mestres, né? Legal. Cristina Cário, que já foi meu mestre, Ricardo Ventura, que eu modelo muito ele. Baltresca, que é maravilhoso, que está sendo meu mentor de palestra, me desconstruindo todo naquilo. Imagina, eu faço palestras há 9 anos, eu tenho mais de 460 palestras e o Baltresca falou para mim, tá uma merda essa palestra, joga essa porra fora. E eu falei, é sério? Ele falou, tá horrível. Quer melhorar? Vai se jogar lá de parapente. Fui lá eu me jogar. Vai tomar banho no gelo. Fui lá eu fazer. Ele falou, tem isso aqui. Então, quando a gente está pronto, o discípulo está pronto, o mestre se apresenta, né? Só que hoje em dia tem um monte de guru disfarçado de mestre. A pessoa, por não ter acesso, por ter preguiça, que a maioria tá preguiçoso. Um bando de adulto no corpo de criança. Um bando de adulto convivendo com a atitude de criança. E, de repente, tá faltando só um acesso a um livro, a um podcast, a uma música,
seja lá o que for, uma virada de chave. Eu acho que está faltando o acesso a si mesmo, né? As pessoas hoje, elas estão distantes de si mesmas. Porque a pessoa que está bem consigo, meu, o pessoal fala muito de solidão. A pessoa que está bem consigo, aquilo faz parte, é o momento dela, ela vai ler, ela vai meditar, ela vai fazer um rango, ela vai fazer uma... Meu, sabe, eu acho que a solidão é um vazio de alguém que não está distante de si mesmo, não consegue preencher. Vou fazer uma pequena pausa aqui para brindar a sua presença, convidar você que está assistindo aí, na sua próxima reunião, eu acabei de saborear aqui, sua próxima reunião, você tem que, eu vou pedir para a produção colocar os produtos da Golden Prime aí, só para te dar água na boca, tá legal? Porque é muito legal, olha, eles são nuts, então são grãos em geral, tem amendoim confeitado, amendoim caramelizado, amendoim japonês natural, castanha do Pará, castanha de caju, mix delicioso com milho torradinho, tem os desidratados que nem tâmara, banana. Olha, eu tenho que continuar a entrevista, eu vou parar de falar que a minha língua não tem boia e a minha boca está enchendo d'água. Então você vai lá no Instagram, é @GoldenPrimeOficial, @GoldenPrimeOficial, conhecer esses produtos, eles não podem faltar numa reunião que você quer agradar as pessoas e detalhe, sem ganhar peso, que não tem colesterol, não tem gordura, é tudo torrado eletronicamente a laser, sem toque manual e vai agradar você e também os teus convidados com certeza, tá legal? Então é @GoldenPrimeOficial. Eu volto aqui com a minha querida Lívia. Você está gostando desse conteúdo? Não está sendo transformador? Então é o seguinte, dá o seu like pra gente aí, que o seu like é a nossa lista de presença, tá legal? E vale muito, e recomendo esse episódio. Se você chegou agora, fica até o final. Eu tô com Lívia Cavalcante, que é uma referência em autoconhecimento, em libertação, em autodescoberta, etc. E se você já estava aí, continue até o final, que tem coisa melhor ainda para vir. Lívia, você não acha que assim, a pessoa pode ter dificuldade, ou melhor, como é que quem está nos assistindo pode detectar os seus pontos fracos onde ela tem que melhorar? Para ela dar o melhor de si. Posso fazer só o inverso? Por favor. Eu acredito que primeiro é identificar os pontos positivos. Uhum. Porque o fraco a pessoa vai colocar na mão. Tá. É o que a gente está acostumado. Uhum. Eu sou teimosa, eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, enfim. Quando eu começo a identificar meus pontos fortes, e se eu potencializo ele, eu automaticamente vou ter, no mínimo, um pouco de noção daquilo que eu preciso me desenvolver. Sim. Só que aqui eu fortaleço a minha parte positiva. Que pode parecer papo de coach, e porque eu também sou coach, né? Não vou nem dizer eu sou head trainer, não, eu sou coach raiz, né? Coaching sério. Eu gosto de dizer, eu tenho quase 8.000 horas de atendimento em coaching, tanto aqui, em órgão público, privado, então coach raiz. Sem essa churumela da internet, coaching não é passar na brasa, não é quebrar madeira, não é gritar yes, não. Plano de ação, metodologia GROW, estado atual e desejado. Então, vamos lá. Quando eu começo a entender quais são os meus pontos fortes, por exemplo, eu tive que aceitar que eu sempre fui uma pessoa líder, desde a época da escola. Eu era líder de turma, eu era líder do motim, eu era questionadora, eu era aquela provocativa. Eu estudei em escola católica, Maria Reit, eu questionava as freiras. Fez as freiras dançar rock, heavy não, metal? quase fui expulsa. Eu era do rolê que andava com os meninos fazendo baderna, enfim. Mas eu era negociadora, eu mediava os conflitos. Eu não sou aquela que coloca tudo culpa nos astros. Porque eu sou de Libra e eu busco equilíbrio por nenhuma. Meu temperamento sempre foi uma pessoa de execução. Só que eu suprimi isso tudo porque eu trouxe tudo isso que era positivo como negativo. Por isso que eu digo para você, dona de casa, cuidado com aquilo que você vem repetindo e fortalecendo como se fosse um ponto negativo. Talvez falta a clareza da semântica, da palavra, do significado daquilo que eu trouxe. Em tudo, eu acredito que tem um ponto positivo e negativo. Você pode ser uma pessoa orgulhosa, de rancor, ressentimento e amargura, não perdoar, como você pode ser uma pessoa orgulhosa dos feitos que você fez. Olha, como a mesma palavra tem vários significados. E aqui eu não sou professora de português, longe disso. Então, eu acho que a pessoa que está dentro de casa pega um ponto, né? Sei lá, eu quero ter força para começar a falar inglês. Estou dando um exemplo aqui. Só que eu vim condicionando que inglês não é para mim, que eu sou burra, que eu sou ignorante, que eu não decoro nada, que eu não consigo. Vamos lá. Qual foi uma outra situação que você se desenvolveu? Que você tirou forças, não sei da onde, inclusive do útero, mulher, né, e do saco, homem, desculpa falar assim, que você conseguiu. Se você trabalhava e conciliava estudo, faculdade à noite, saía de casa de trem, metrô, ônibus,
e concluiu a faculdade. Como você é uma pessoa preguiçosa? Não tem como. Aí a pessoa vai falando engraçado. O que eu tenho que fazer é trazer um sentido para aquilo que eu digo que eu quero. E caso eu tenha algum tipo de dificuldade, sim, inclusive, em aprender inglês, hoje em dia existem, inclusive, outras técnicas. Uma PNL pode te ajudar, uma hipnose pode te ajudar. Estou dizendo outras coisas. Então, pega só algo que você está tentando resultado há muito tempo e talvez não esteja conseguindo, mas, ao mesmo tempo, faz um paralelo daquilo que você achou que era impossível na tua vida e você conquistou. A gente já tem um recurso aqui. É trazer da PNL, né? A gente vai elencando recursos, a gente vai trazendo recurso que é daqui e transferindo para cá. Talvez vão ter algumas coisas que faltem mais recursos. Como eu começo a identificar? Eu busco autoconhecimento naquilo que eu não sei acessar e eu começo a acessar. Então, eu acredito que quando eu começo a entender meu ponto forte, nossa, nem eu consigo reconhecer. Eu garanto, você de casa, depois você pode ir lá, coloca aqui. Queria que você fizesse uma listinha aí de 30, 50 características positivas. Pontos fortes mesmo. A pessoa trava, Oscar. Trava, porque eu sou falso humilde. Mas se eu pedir para colocar 30, 50, 100 negativo, vai sair 200. Porque tem o viés cognitivo do cérebro de ficar sempre no ponto negativo. Então, o que você está querendo só está no passo de acessar a sua melhor versão. Talvez você vai ter que, sim, corrigir relação, mudar o seu comportamento, mudar o acesso das pessoas, ter mais disciplina, ter mais foco, dormir menos, desligar a rede social, tirar a notificação, parar com a distração. Aí é questão só do tempo. Porque as pessoas, elas querem encurtar o resultado porque não querem passar pelo processo, querem resultado rápido, querem encurtar sofrimento. E aí não tem como. Então, se você começar a trazer na palma da mão mesmo, né, o que eu quero chegar até o final do ano? Hoje, né, eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas nós estamos há 2 meses do final do ano. Passou desse jeito. Ah, mas eu quero emagrecer 30 quilos. Se você ficar doente, você pode emagrecer até 50, você pode até morrer. Vamos lá, que 30 você não levou 10 meses para emagrecer 30. Que raio de você achar que ou o emagrecimento não é para você ou que você não vai conseguir? De uma forma ecológica. O que é possível até o final do ano? Talvez seja intensificar a sua disciplina. Talvez seja cortar hábitos. Talvez seja fazer isso durante um dia. Repetir por mais 6. Intensificar por mais 7. Se transformar e aí no teu progresso, que é tão pequenininho que você acaba desperdiçando, você vai perceber que você consegue chegar naquilo que você diz que quer. Mas eu estou falando aqui com a Lívia Cavalcante, que acho que dispensa eu detalhar para você como está sendo maravilhoso esse aprendizado, o quanto ela pode ensinar você a começar, né? Que tudo é um eterno começo, né? A começar a se voltar para si, a oferecer o seu melhor, não é para o mundo, não é para você mesmo. Se você oferecer o seu melhor para você mesmo, o mundo vai notar. Então você não tem que se preocupar com o mundo. Mas eu queria perguntar para ela assim, tem gente, eu tenho certeza que tem gente que se acha forte, talvez seja o teu caso aí, porque fala assim, meu, é o seguinte, o cara fez, botou para fuder, xingou, e ó, eu passei por tudo. Quer dizer, tem gente que acha que é forte porque ela resiste a uma situação, porque ela absorve uma situação, porque ela se condiciona a uma situação sem se exceder. Mas para quem quer buscar o melhor de si, isso não é errado. Para buscar o melhor de si, você não tem que, na verdade, enfrentar a situação. Ah, tem um muro ali na frente, eu não consigo pular, eu vou voltar para trás. Não, você tem que ir lá e ou você quebra o muro ou pula por cima. É assim ou eu estou errado? Tem 2 coisas, né? Tem pessoas que acostumam, eu era uma dessas, né? Que tudo tinha que ser com sofrimento, com dor, com cansaço e com sobrecarga. Porque eu fui condicionada desde nova a ser uma mulher muito forte. Tá. Quando eu comecei a perceber que na minha fraqueza tinha força, levantar a mão para pedir ajuda era algo muito difícil para mim. Muito difícil, Oscar. Porque eu venho de família de mulheres fortes, de mulheres que foram abandonadas, de mulheres que ficaram viúvas, foram abandonadas na maternidade, da orfandade do pai vivo. Então, desde nova, eu fui muito condicionada a ser forte. Descansar, esquece. Até que eu tive burnout há 2 anos atrás. Tive depressão, suicida, 2 anos atrás. Então, quando eu comecei a entender, não é largar. Mas tem coisas que a gente não vai ter controle. Tem coisas que eu não vou conseguir agora. O enfrentar, o encorajamento e o enfrentamento diante daquilo que é importante para mim, talvez eu não tenha recurso.
talvez eu não tenha acesso, talvez eu não tenha conhecimento e talvez até eu não tenha dinheiro. Mas quando eu começo deixa eu tirar tudo aquilo que vem me distraindo daquilo que eu digo que é importante para mim. Eu vou começar a me encorajar. E há muito poder na vulnerabilidade. A maioria das pessoas, elas estão colocando uma carcaça muito forte. E se eu tenho uma carcaça muito forte, quem vai me ajudar? Para que vai me ajudar? Por que vai me ajudar? Só que eu acredito que existem milhões de maneiras. Por exemplo, se você falar, Lívia, tem que pegar aquela câmera dali. Eu posso pegar aquela câmera subindo a escada. Eu posso pegar aquela câmera te pedindo ajuda para me dar pezinho. Eu posso pegar aquela câmera virando a cadeira. Eu posso pular. Existem N motivos. O grande problema é que hoje em dia, ao meu ver, tá? As pessoas estão tão com medo de arriscar ou estão arriscando de qualquer maneira que dizem assim, é impossível, camisa de força de pegar aquela câmera, ou eu vou pegar de qualquer maneira e ao invés de só pegar a câmera eu derrubo tudo. A câmera eu derrubo tudo. Então o que eu acho às vezes é necessário você pausar. Qual é a estratégia eficaz, eficiente, presença, para que eu possa chegar nesse objetivo? Porque às vezes é contornar. Só que como a maioria hoje em dia está muito presa no passado, muito presa nos padrões do passado e com uma ansiedade muito grande no futuro, eu não consigo estar presente. E como eu vou ter resposta se eu estou na culpa do passado ou na expectativa do futuro? Eu não vou conseguir pausar para poder ter estratégia. Eu não vou começar a entender, peraí, aqui, não faz mais sentido eu me comportar desse jeito, não faz mais sentido eu agir dessa forma, não faz mais sentido para mim ficar comunicando isso daqui, só que tem que ter pausa. E hoje em dia a gente quase não tem pausas, cara. A gente sente culpa. A produtividade exige... Eu gosto de dizer o seguinte, nós somos das antigas, né? Eu sou da época do telefone e da ficha e do orelhão. Sim. De ligar para casa da vizinha, por favor, né? Para poder atender. Deixar recado na vizinha. Deixar recado na vizinha, que telefone era... Linha de telefone era no imposto de renda. Não, né? O telefone era privilégio ter um telefone. Então, assim, tá antigamente existia uma regra de educação, inclusive, de ligação. Se fosse depois das 8, morreu alguém. Se Isso. foi antes das... Hoje em dia a gente está sendo invadido a todo momento. 11 horas da noite para você quando acordar ver a mensagem ou 5 horas da manhã porque eu acordei e não vou ter tempo. Só que se eu não pauso e não paro, eu vou ficar aceitando ser invadida a todo momento. E aí eu estou vivendo a vida que os outros querem, a expectativa dos outros. E aí eu estou entregando um cheque em branco para os outros descontarem. Sou da época do cheque. Olha só. Uau, hein? Então eu acho que falta realmente trazer a pausa, há muito poder na pausa, não é na inércia, não é na paralisação nem na prostração. Mas às vezes é necessário que eu pause. Qual é o cheque que eu estou dando? Me devolve, você não vai descontar mais, né? Eu sou autora e protagonista da minha própria história. Até aqui você veio, até aqui você não vai. Começa a corrigir relações, começa a mudar teu padrão e comportamento, você vai conseguir chegar, sim, na sua melhor versão, se é que você sabe, lindo e linda desse lado aí, qual é a sua melhor versão. Então, agora você falou de cheque, você me lembrou uma coisa, que um momento de descontração, eu também usei cheque. Cheque pra mim, gente, era que nem office boy. Cada vez que caía um, em poucos minutos aparecia mais 50, né? Não é assim? Eu era campeã do cheque pré-datado, aqueles imensos, sabe? Aquele Nossa, aquele assim. bom para... Bom para. Eu era do desconto de cheque, porque eu fui gerente de pessoa jurídica, então eu digo assim, eu fui da época do cheque, da cobrança, do cheque, da TED, do DOC da TED, e hoje a gente está no Pix. E eu gosto sempre de dizer assim, eu sou muito do lúdico. O pessoal tá no Pix, tudo para ontem, tudo para agora. O áudio é tem que acelerar, né? O vídeo short tem que ser 1 minuto e meio, porque senão não tem paciência. Meu amigo, se você não tem paciência para se desenvolver, tu vai se fuder. Isso é fato. Obviamente. Se você não tem paciência para ler, né? Você vai se fuder, vão te engolir, tá tudo certo. Então eu gosto muito de dizer que o TED, para mim, além de ser uma meta de vida, palestrar no TED, né? Lá de uma das palestrantes, tudo aquilo que tira meu tempo, minha energia e não me dá ou não me traz dinheiro, eu tô tirando fora. E aí digo dinheiro emocional, dinheiro relacional, dinheiro espécie. E eu acho que muitos estão tão nessa aceleração do áudio, do short, do consumo, da rapidez, que eu prefiro muitas vezes rebobinar e voltar ao comportamento antigo. Eu também. Eu prefiro... muitas vezes pegar um telefone aí e falar com a pessoa, né? Por falar em falar com a pessoa, por falar em tanta coisa boa, vou falar de uma amiga sua. Gente,
Um tempo atrás eu apresentei aqui um episódio sobre linguagem do corpo, com a Cristina Cairo, que foi professora dela. Maravilhoso, linguagem do corpo. Queria até pedir para a promoção colocar aqui, já aqui embaixo. Preste muita atenção nisso aqui. Por quê? Linguagem do corpo é uma ciência que vem ali de muitos mil anos antes de Cristo, depois foi trazido, desenvolvido, enfim. É uma coisa que você aprende a interpretar as pessoas de uma outra maneira, mas, sobretudo, você aprende a se interpretar, a se ressignificar. Você vai se olhar no espelho e vai falar, nossa, eu estou vendo isso aqui, quer dizer que é verdade. Isso daqui revela que, puxa, no passado eu tive isso, eu tenho que me libertar disso. Gente, a linguagem do corpo é uma coisa maravilhosa que você se descobre, você redescobre o mundo, faz bem para a sua cabeça, para a sua saúde, para o seu progresso profissional. Você aprende a ressignificar a si mesmo, as pessoas ao seu redor. É maravilhoso. E as pessoas estavam me pedindo, Pardini, dá o toque do curso da Cristina Cairo, arruma aí e tal. Enfim, tá vendo aqui embaixo, ó? É o curso de linguagem do corpo da Cristina Cairo. Como ela é muito amiga e adorou o podcast, está com você aí do outro lado, ela permitiu que quem se inscrever aqui, ó, é número limitado de vagas, tá? Quem se inscrever aqui agora, tá legal? Você vai ter 10% de desconto no curso dela, que eu estou garantindo para você. Presta atenção. Muda a vida da pessoa ou não muda? Eu fiz Cristina Cairo numa coincidência, né? Aqui no ano passado. Fiz a linguagem do corpo, fiz numerologia, fiz a numerologia no instituto dela e virou muita chave. Tá vendo? Muita então chave. É o seguinte, está aqui para você. Agora, se você não tem como pegar o QR Code, as referências, tá na descrição do podcast e tem um link lá, tá? Você vai ver lá, é um cupom, promoção agora é você 10. E você vai lá depois com calma, mas não deixa de fazer o curso, estou recomendando, porque é espetacular. Eu volto aqui, muito obrigado. Então eu volto aqui com a minha amiga Lívia Cavalcante. Olívia, que tipo de comportamento a pessoa que quer o melhor de si, comportamentos e sentimentos, ela deve evitar? Entendeu? Comportamentos e sentimentos que sejam tóxicos para ela e não produtivos. Primeiro, que eu acho que o comportamento é de buscar necessidade excessiva de aprovação e de reconhecimento. Uhum. Deixar de buscar validação. Tá. É muito difícil, porque a gente acaba querendo, tipo, na Disney, né? Quando aquele golfinho tá lá, todo mundo batendo palma e, na verdade, ele só quer nadar, tá preso ali quando podia estar no mar, né? Tá, Ele foi ok. condicionado ali. Então, eu acredito que esse é o principal comportamento, porque eu acho que quando você joga a expectativa naquilo que você faz de melhor com o melhor, o sucesso é consequência da sua entrega. Eu acredito muito nisso. Eu acho que isso é ponto 1. Quando você tira a expectativa que os outros te validem. Isso que você gasta muita energia querendo fazer com que os outros te aprovem. E segundo, é o sentimento de invalidação. De nunca nada tá bom, de nunca tá perfeito, de o que vão falar. Um sentimento constante de não contemplação diante da tua trajetória e da tua história. Uhum. Eu acredito, Pardini, que todos que estão aqui têm momentos de queda, sim. Tem momentos de caos, sim. Mas com toda certeza, cada um teve um momento de pico muito grande. Só que por conta da vida, da correria, da expectativa, da frustração, de tudo que vai acontecendo, a pessoa não consegue ver. E esse sentimento acaba invalidando e tornando uma camisa de força. Tá. Então, eu acredito que independente da crença, trabalhar a sua parte espiritual, para que você entenda que você veio fazer, você veio cumprir alguma coisa aqui, não é só comer, dormir, transar, farra, bebida, você veio de certa forma ou curar, porque senão no tabuleiro da próxima vida eu não quero ficar no mesmo jogo com os mesmos personagens. No jogo da vida eu quero mudar, né? Vamos passar de fase. Então eu acredito muito que o sentimento, quando a gente vai para a física quântica, quando a gente vai para tudo isso, que de repente nem todos vão conseguir ou acreditar, ou entender, ou compreender, se o pensamento e o sentimento vão trazer à realidade, né, aquilo que eu acredito, tenta mudar, e é no dia a dia. O autoconhecimento é igual banho, é todo dia, né? Vamos lá, por que eu vou... eu não tô acreditando, eu tô acordando hoje. Cara, tem gente que tá morrendo, tem gente que tá no hospital. Eu acho que tá faltando Tem gente que já não acordou. Tem gente que já não acordou. É muito engraçado. Eu tenho uma cliente minha que falou: eu tô cheia de dor. Eu falei: foi por vaidade a tua plástica. Tem gente que tá no hospital por necessidade. Se você tá pagando uma plástica você por vaidade, contemple aquele momento. Né? Realmente. Eu falei: porque tem gente que tá no hospital precisando de transplante.
Tem gente que está perdendo a vida. Então, eu acho que o sentimento positivo é uma dose todo dia que você tem que incluir. Eu acredito que o fato da gente estar vivo, depois de tudo que aconteceu na pandemia, depois de tudo que aconteceu nessa mudança toda, quando você percebe, eu estou aqui, e diante do sopro da vida que me resta, seja 1 ano, 10 meses, 10 anos, 20 anos, independente, se eu posso me tornar melhor para mim, transbordar na minha sociedade, na minha família, porque eu acredito que muitos querem fazer um movimento muito grande, aparecer para todo mundo. Começa na tua casa. Começa no teu prédio, começa a dar bom dia pro gari, começa a dar bom dia pro porteiro, começa a dar bom dia, agir, atitude, posso ajudar, do que de repente querer fazer muito movimento. E aí o sentimento de invalidação é porque eu acho que eu tenho que fazer algo grande para ser reconhecido e uma coisa vai levando a outra. Mas quando você fala em validação, há de se considerar também, viu? Muita gente faz isso, de parar de buscar um motivo exterior para você não estar realizando o seu interior. Eu não sou melhor nisso, que também o cara, também a opinião, também não sei o que não deixa, né? Não sou melhor do que isso também porque eu não tive oportunidade. Isso é a coisa mais comum de se ouvir. Não, fulano teve uma faculdade, eu não tive nada. Gente, comecei a trabalhar com 13 anos, paguei todos os meus estudos e eu tenho apenas o suficiente para viver com dignidade e me orgulho muito porque eu sou feliz. E assim, porque eu fui atrás do que eu queria fazer, sabe, não do que achavam que eu queria fazer. Eu nunca joguei culpa nos outros. Eu já disse várias vezes aqui, vou falar mais uma. Acho que o maior desafio do ser humano, de qualquer um, não é você ser melhor do que ninguém. É você ser melhor do que você mesmo cada dia. E pronto, você não tem que se preocupar com mais nada. Se você for evoluir cada dia, você não vai precisar desejar. As pessoas vão te descobrir, eu penso assim. E tem muito disso, né? Da pessoa jogar a culpa num fator externo, não tem? Eu acredito assim, quando você fala de estudo, né? Por exemplo, eu fiz Creduc. FIES, para quem o pessoal que não sabe, né? Porque minha família não tinha como pagar a faculdade, eu fui trabalhar em banco, batendo de porta em porta. Só que para trabalhar no banco eu tinha que fazer faculdade. Para fazer faculdade eu tinha que ter dinheiro, então uma coisa levou a outra, né? Então, eu acho que falta, além de ficar terceirizando para o outro, é acreditar em si. Sabe, Oscar? Quando você diz assim, as pessoas quase não estão acreditando mais em si, estão esperando que o outro acredite. Quando você diz assim, eu sempre falei assim, gente, eu quero muito levar para o entretenimento, o autoconhecimento. Diziam que eu era louca. E aqui eu tô. Né? Você ícone, né? Café com bobagem. Eu falei para todo mundo, gente, eu tô indo lá gravar um podcast, não acredito. E o Baltresca, que fez essa ponte. E eu tô te dando pontes hoje. Então, olha quando a gente se coloca em movimento, a vida movimenta a gente. Só que se eu ficar parada reclamando e não fizer movimento, eu vou estagnar. Então, se você reclama das coisas e faz sempre as mesmas coisas, você não terá outros resultados. Você vai ter o mesmo resultado. Então, assim, na época da minha faculdade, eu fiz Direito, a minha primeira faculdade, né? Nem busquei o diploma porque eu tinha vergonha de falar. E hoje em dia eu trabalho com comunicação. O Direito me deu a lógica, colocar várias leituras, a disciplina, porque eu trabalhava e estudava, mas eu acreditava que aquilo dali era necessário para alcançar o próximo nível. Eu não acredito em facilidade. Eu acredito que o sucesso vem com sacrifício e com suor. Depois de um tempo você sossega, depois as coisas vão vindo. Se você for uma pessoa do bem, se você for planta, uma pessoa... né? Tem que plantar, fazer a lavoura, pegar sol, ficar Só que na você chuva, fica olhando lá todo dia, se está crescendo, né? Você fica olhando, não fica. Então eu acredito que muito dos que estão hoje estagnados é porque estão esperando a validação e que alguém puxe. É o que eu estou dizendo o seguinte, quando você falou, Lívia, você quer vir aqui? A oportunidade passou. Ou ela ia passar, como se eu tivesse te visto no metrô, te vi no metrô. Nossa, bateu um encantamento. Esperei uma atitude, saí na Estação da Luz. Nunca mais você vai me ver. Você vai me ver? Não vai. Não vai. Então, a oportunidade está passando, muitas vezes na frente de todo mundo, e está indo. Então, eu sou muito a favor, inclusive, às vezes, de deixar também algumas oportunidades que parecem ser oportunidade e, na verdade, são seladas. Então, eu acredito que muito quando você começa a entender por que eu estou entregando para o outro? Quer dizer que eu só vou ter sucesso se o outro me ajudar? E se for fracasso? Tu está entregando também? Porque o sucesso tem muitos pais e o fracasso é órfão, né? Como eu sempre costumo dizer. Agora é o seguinte, chegou na hora de as dicas desta entidade que você tem que conversar com ela enquanto ela está encarnada, porque depois você não consegue mais. Você vai falar com ela como? Pelas redes sociais, pelo contato que ela deixar aqui, né? Pelo livro. Então a gente vai falar de tudo isso aqui, desta entidade. Anote aí, não acabou o programa não, ainda volto aqui com 2 perguntas que você faria para ela nesse instante e para você mesmo. Quer ver? Vamos falar então do seu livro. Fala do seu livro aí, maravilhoso.
O meu livro, quando eu fiz, foi num desafio de um curso. Tá. A gente tinha um desafio de fazer um curso em 7 dias. E eu adoro desafio. E ali eu tava na pior época da minha vida. Tinha quebrado, falido, enfim. Eu tava totalmente doida. Tá. Desesperada. Que bom, né, que você estava doida. Orgulhosa. Imatura, desorganizada e amadora. E para que eu pudesse chegar na minha versão louca, livre, eu tinha que entender isso aqui. Eu tive que deixar de ser doida. Então, esse deixar de ser doida, eu fiz um compilado de ferramentas de provocação e, acima de tudo, a identificação. Por quê? Empresta aqui o livro. Claro. Eu vou pôr aqui mais pertinho da câmera para o pessoal ver. Então, assim, mulherada. Aqui, ó. Eu vou acertar. Calma, galera. Calma. Vai acertar. Calma que o velhinho aqui... Calma que o velhinho tá empinando pipa. O velhinho tá empinando... Pronto, olha aí, ó. Tá bonitinho aqui, ó. Pronto, vai. Pronto. Então, dicas. Mulherada que tomou um pé na bunda, que foi traída e trocada. Você tá doida indo pro aplicativo de relacionamento sem se curar, só vai pegar traste. Você tomou um pé na bunda do trabalho, decide empreender e não vai aprender a importância das competências. Você tá amadora. Então, quando a gente consegue identificar, a gente consegue transformar. E a gente consegue identificar os pontos cegos. Muito bem. Então, essa é uma forma lúdica, deixe de ser doida, que tem lá na minha bio, também no meu Instagram, a versão digital dele. E eu trouxe, acima de tudo, ferramentas práticas para poder sair dessa identificação do doida, para poder chegar na melhor versão, que é a louca. Muito lindo. Agora me fala as suas redes sociais. Você tem um Insta... A pessoa, você mesmo atende? Eu mesmo atendo. Então manda aí. Meu arroba Lívia F. Cavalcante. F de faca, tá? Não é F de soco. É Lívia F. Cavalcante. Arroba Lívia F. Cavalcante é o seu Instagram. Isso. Tem algum outro meio de contato? Tudo Lívia F. Cavalcante. Sou eu que respondo, sou eu que falo, sou eu que... E então quer dizer que esse maravilhoso livro aqui dá para a pessoa... comprar pela internet? Pela internet, dá. Tem, na sua bio do Instagram? Na minha bio tem. E você faz palestras para empresas, escolas, faculdades? Onde chamar? Faço palestra, aí no caso eu tenho um link lá da minha agente, eu faço parte de 5 agências. Nesse momento eu estou entre os 100 principais palestrantes num concurso de palestras do Brasil. Parabéns. Sexta-feira sai a resposta, eu espero estar entre os 20, num concurso que vai ter um reality show, The Best Speakers do Brasil. Mas eu faço palestra, treinamento comportamental e desenvolvimento de competências, tanto para empresas, órgãos públicos e privados e no individual também. E o contato sempre no arroba Lívia F. Cavalcante. Cavalcante, tá, Isso, pessoal? Vocês Cavalcante. Estão vendo aí? Bom, olha, não acabou não, mas eu não posso deixar ela sair daqui sem a gratidão minha, de toda a equipe aqui do Estúdio Rocha. Você vai levar aqui, ó. Ai, que lindo! A canequinha exclusiva dos convidados, tá bom? E para você poder transportá-la, tá aqui a sua sacolinha. Obrigada. Tá bom? Uma maneira da gente agradecer você. Obrigada. Queria pedir para a produção colocar aqui no vídeo a caneca para o pessoal ver que tem a colaboração da Cris Arts, tá bom, gente? Linda. Se você precisar aí de uma caneca para o seu podcast, se você faz podcast também, se você quiser dar caneca de presente, olha lá que maravilhosa. Ou se você quiser usar como souvenir da sua empresa, o arroba Crisartes, _ Cris Bassi, com 2 letras B, 2 letras S. Procura o Cristiano, ele tem entrega, comprometimento, qualidade e, sobretudo, preço justo e pontualidade, que poucos têm hoje, tá bom? Obrigado, Cris, pela sua colaboração. A gente continua aqui, nosso tempo está estourando, mas não vou deixar de perguntar para ela, não. Lívia, como é que uma pessoa pode considerar quem está assistindo a gente? E talvez você esteja se dizendo, mas eu já estou na minha melhor versão. Como é que a pessoa pode considerar se ela está ou não? Resultado. E pega um problema, né? Tá. De forma lúdica e rápida, porque eu acredito muito na forma lúdica. Desenha a tua mão, né? As duas, assim, tipo de criança nesse papel. Identifica um problema que você precisa superar, que você precise crescer, expandir e resolver. Tá. Veja se esse problema você está entregando para o outro. Meu chefe não me promove. Sai do emprego. Né? Mas eu sou funcionária pública. Você escolheu, tá lá. Claro. Mas eu sou empresário. Você escolheu. Vê se esse problema você está entregando para o outro. Meu chefe, meu marido, meu filho, minha doença, enfim. Começa a pegar esse problema e traz para você. Deixa de entregar para o outro e traz para você. No momento que você traz para você esse problema, você se torna livre. Livre porque você vai começar a entender
que você não é aquele problema, você está passando por aquele problema. Quando você pega o problema, você vai entender que você vai ter que passar pelo processo de desconstrução, de identificação e até de ressignificação, processo que vai te libertar. Quando você começa a passar pelo processo, talvez você tenha que liberar o perdão para alguém, talvez você tenha que fazer algum curso, alguma imersão, buscar uma equipe multidisciplinar, terapia, psicoterapia, médico, enfim. Meu problema é obesidade. Endocrinologista, não é guru de internet, nutricionista, não é guru de internet. Quando você pega o problema, você vai entender que vai ser necessário você se preparar. Quando você começa a se preparar, você começa a cortar toda a distração que está do teu lado. Você para de dar conta da vida dos outros, você para de entregar a tua vida na mão dos outros, você para de ficar reclamando, inclusive. E aí você começa a se preparar, você vai começar a fazer um plano de ação básico, um papel de pão, que você vai começar a mensurar o seu progresso. Quero parar de beber. Se você tomava uma caixa... Estou trazendo de Heineken no final de semana, e você foi diminuindo, e hoje em dia você só bebe uma, vai chegar um momento que você vai zerar. Mas é o progresso, ele é tão pequenininho que não é do dia para a noite que você, parei. Quando você começa a mensurar o progresso, isso vai fazer com que você se aproxime do teu propósito. E se você não sabe o teu propósito, ele não vai chegar num pergaminho com anjos, querubins te entregando seu propósito, Oscar, é você levar a comunicação. Seu propósito, além de estar na infância, talvez seja ter superado alguma dor muito grande. Alguma coisa que você se transformou. Alguma coisa que faz você brilhar em servir. E quando você entende o seu propósito, que está na palma da sua mão, esses 5 P's, para nesse momento e fala, nossa, é esse problema? Vê se esse problema você não está buscando necessidade de palco, poder, palanque, purpurina, e essa porra toda da tua vaidade está fazendo com que você se afaste do teu propósito. Deixa de entregar para o outro, traz na palma da tua mão, senta, desce do salto, começa a entender o que você tem que se desenvolver e o resultado vai chegar. Se chegou para mim, não tem diferença nenhuma chegar para você. Gostou da aula? E você vai deixar de contatar essa mulher, a Lívia Cavalcante, @LíviaF Cavalcante, no Instagram, ela mesmo responde, ela vai te indicar aí os seus caminhos para os melhores propósitos. Por que não você fazer uma consultoria, um curso com ela, assistir palestras dela, mas leia o livro que é maravilhoso. Vou repetir, Deixe de Ser Doida, tá? Vou pôr aqui no cantinho de novo para você. Vem, tio, vai para cá, tio. Vem, tio, aí, encosta, tio. Aí, a manobrista, olha lá. Caramba, você é cego, velho. Bom, mas tá aqui, tá bom? Vocês já viram. E é o seguinte, a melhor versão acontece ou permanece, Lívia? Continua. Continua. Porque eu acredito o seguinte, eu posso achar que o permanece para mim, ele é muito engessado também. Quando continua, cheguei nesse objetivo. Nossa, mas eu posso melhor? Posso melhorar? E aí eu continuo. A gente vai atualizando. O telefone tem que atualizar sempre. Não é isso? A gente não tem que baixar a melhor versão, atualizar o telefone, senão ele fica travado, ele fica pesado. Ele fica pesado, né? Quem gosta de Netflix vai lá e coloca, tem que atualizar. Então, eu acredito que a nossa melhor versão é quando a gente começa a se capacitar, se desenvolver, se reconhecer a potência que todos nós somos, e a gente vai atualizando conforme o desafio, e vai se atualizando, e vai se reinventando, vai se renovando dia a dia. Muito bem. Wonderful, maravilha, Mulher Maravilha, Lívia. Agora, resumindo tudo que você falou aqui, qual é o caminho para a pessoa começar a buscar o seu melhor? O que é que você diria para alguém que está ali? Olha, faz o seguinte que vai ser um bom começo. 2 coisas. O processo de autoconhecimento é um labirinto, de dentro para fora e de fora para dentro, num eterno começo e recomeço. Eu acredito nisso. Se não for agora, qual vai ser a hora? Que a gente tende a deixar para o próximo ano, depois do carnaval, depois da ressaca do carnaval. Se não for agora para você fazer alguma coisa, qual vai ser a hora? E o Baltresca essa semana me fez uma provocação muito grande que eu tô levando para minha vida. Quando você se torna totalmente imprevisível, você se faz inesquecível. Você se torna inesquecível. Então, eu acredito que quando você começa a entender, eu quero ser inesquecível para quem? Qual é o legado que eu quero deixar no mundo? Qual é a marca que eu quero deixar no mundo? Qual a contribuição que eu quero deixar na minha casa, na minha família, na minha sociedade, na minha escola de dança, seja lá o que for. Quando eu começo a entender que tem algo além de mim, e eu começo a fazer essa entrada de dentro para fora, de fora para dentro. E nesse caminho eu vou me libertando das prisões, das correntes, dos buracos do passado. E eu vou tirando os obstáculos, liberando o peso, eu vou fazendo um caminho. E se esse caminho não servir para mim, é só fazer como o Waze, recalculando a rota. Como você disse, vem por esse caminho que é o melhor. Não é? Você colocou, esse é o melhor caminho. E aí é só você corrigir, mas saber que lá na frente, quando você se encontrar, quando esse ato final chegar,
você vai ter feito e vivido muito além daquilo que você imaginou quando você se coloca na permissão. Se não for agora, qual vai ser a hora de você olhar para dentro, de você deixar de buscar fora e de você trazer para sua mão a ação da sua vida? Uau! Muito bom, eu sei que vocês estão aplaudindo aí também. E eu estou aplaudindo a sua presença aqui mais uma vez, porque esse podcast tem sempre no mínimo 3 convidados especiais, né? A minha convidada, você e a outra pessoa que com certeza você vai recomendar, né? Dá o seu like aí, compartilhe. Lamentavelmente, no mundo do YouTube, mais de 90% das pessoas que assistem todos os podcasts não se inscrevem. Não faça isso comigo. Olha os meus olhinhos. Ui, ui, ui. Então se inscreve no podcast, ativa o sininho, que eu quero ter você sempre comigo. Sua companhia é muito especial, como é especial esse agradecimento de coração. E mais esse episódio, você comigo, a gente volta no próximo com outra grande atração. Lívia, querida, obrigado muito pela obrigada. aula. Eu que agradeço. Obrigada. Mais um sonho, mais uma conquista. Obrigada, Valtresca, pela indicação. Obrigada por ter me recebido aqui. Imagina. Já era fã antigamente lá, né? Novinha. E, de certa forma, eu ainda não cheguei na TV, mas aqui já foi mais um check em estar fazendo com você aqui, porque eu acredito muito no poder do entretenimento, da leveza. Então, que mais venham ter acesso a você e que mais se encontrem sendo agora você na sua hora, através desse programa. Parabéns e sucesso. E quantas vezes você me convidar, cá estarei. Amém. Tá vendo, Baltresca? Culpa sua. Beijo pra você também, meu amigo. E pra você também. A gente se vê no próximo episódio, portanto, até lá.